Boa noite, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua família, sobre tudo o que diz respeito a você. Seja mais uma vez muito bem-vindo, muito bem-vinda à live de todas as quartas-feiras, o Bate-Papo com Carlão. Para você que está chegando pela primeira vez, eu sou o Carlos Guimarães. Este é o canal MEG, Ministério Evangelho e Graça. E o Bate-Papo com Carlão é a live que vai ao ar ou entra ao vivo todas as quartas-feiras às 19 horas e 30 minutos, sempre com a intenção de jogar luz sobre assuntos que são polêmicos e tirar também as suas dúvidas. O nosso tema é o seguinte, o tema de hoje: tem um monte de coisa que não é pecado, mas a igreja evangélica diz que é pecado. Como que eu vou saber o que é pecado, o que não é pecado? Eu já vou pedindo a você que se inscreva no canal, ative as notificações e o mais importante, deixe o seu like. O seu like para você não custa mais do que 2 segundos, mas para a gente faz uma diferença muito grande. Mais uma vez aqui comigo, Mateus. Boa noite, Mateus, graça e paz. Boa noite, Carlão, graça e paz. Boa noite ao pessoal de casa, graça e paz. Isso aí. Então deixa eu ver quem que já chegou aqui. Eduardo Goulart, o Saber, Arlete, o Victor, né? Tá aí o Dinitz, José Maria, Nova Rota, Eliene, Janete Cândido, Levando ao Pé da Letra, Rosilene e o Vinícius pedindo aí para os amigos deixarem o like, ok? Ô Mateus, eu gosto de dizer para vocês, a gente não combina nada, tá? Tudo aqui é feito ao vivo, como dizia, ou como diria o irmão Faustão, ô louco meu, quem sabe faz ao vivo, não é isso? Então a gente não combina nada. Adalto, né? Vamos ajudar as pessoas a serem alcançadas. Obrigado aí, Victor. Então vamos lá. Casal Bressan está chegando. Esses coraçõezinhos também nos ajudam aí. Mateus, você tem conhecimento de alguma coisa que a igreja evangélica diz que é pecado, mas que você aprendeu que não é? Não dá o dízimo, né? Dízimo, não dá o dízimo é pecado. Aí você aprendeu que não é. Uhum. Bebida, né? Bebida alcoólica. Não que você, né? Não que faça bem, né? Vamos dizer assim. Mas do jeito que eles falam, bebida alcoólica, dízimo. E tem várias outras coisas, né? Que hoje eu vejo assim, a igreja em si está preocupada em proibir as pessoas de fazer as coisas e esquecendo de ensinar elas a amar o próximo, né? Que é o que nós deveríamos fazer. E hoje eu vejo assim, mais se proíbe de fazer muitas coisas que não é pecado em si, algumas não nos faz muito bem, né? Mas não é pecado. Mas eles se preocupam mais com isso do que em pregar o verdadeiro evangelho, que é o amor ao próximo, que é fazer bem ao próximo. Isso aí eles já não importam mais. A imagem que eu coloquei, ela fala tudo. Eu vou até abrir a imagem para a galera de casa aqui, ó. A imagem fala tudo, é isso aí, ó. Isso que você acabou de falar. Olha lá como é que as pessoas se sentem na religião evangélica. Então, cego, todo amarrado, desesperado e amarrado com arame farpado ainda. Não tem como fugir. Né? Aí não tem como fugir, entendeu? É assim que as pessoas se sentem, tá? Então tá aí. Hoje eu vou mais escutar vocês. Quero mais escutar vocês. Então o tema hoje é esse. Me fale aí. E aí você pode trazer também aquela dúvida. E isso é pecado? E aquilo outro é pecado? O que é pecado, o que não é? Entende? Então, vamos lá, eu quero ouvir vocês, né? E você já sofreu, Mateus, com coisa que você queria fazer, não fazia porque aprendeu que era pecado? E já demais, já deixei de fazer muita coisa. Festa mesmo de família, eu já deixei de ir em muitas porque, né, tinha bebida alcoólica, tinha música do secular, mundo, né, que eles falam que é proibido e tal, que é pecado. Então eu já deixei de fazer muita coisa e hoje eu vejo assim que acaba que a gente afasta até as pessoas, né, que a gente fala que é cristão, mas não vamos dizer assim, mistura com as pessoas, né, da própria família, por algumas coisas que aprendemos que é pecado, que não são, e acaba que a gente, em vez de alcançar aquelas pessoas, a gente afasta, porque a gente não
tudo que vai fazer a gente não tá junto. Quando tá separado, né? E aí eu acho que assim, atrapalhou muita coisa. Hoje mesmo eu tenho um convívio diferente com a minha família. Até o pessoal fala, não, mas você mudou bastante e tal. Algumas coisas que eu vejo assim que não era errado, hoje eu faço, não tenho aquela consciência que eu tinha, né? Aquela culpa, né? Que a gente ficava, não, vou fazer isso, vai, e como é que vai ficar? Hoje eu não tenho assim, a minha visão hoje é outra, né? Antes de comentar, deixa eu ver quem mais chegou aqui. Casal Bressan, aqui o Victor está falando, né? Quem falta aos cultos já perdeu a graça. Odair, né, Bressan, paz os seus irmãos. O Victor vai estar dizendo aqui, está acontecendo coisas ruins porque você não vai para a igreja. O poder de Jesus é limitado a ter que ir sempre para recarregar a graça. Olha aí para você ver. E muito isso quando você faltava, né? Não, você não recebeu porque você não está indo na igreja, você está em pecado. A Edna Maia, boa noite. Alessandra, boa noite. José Marques, boa noite. E tem vários problemas em cima disso aí. Então pregam tanta coisa que não é pecado e dizem que é pecado, e um monte de coisa que é pecado está dentro da igreja, e essas coisas eles não ensinam, essas eles não pregam. Então os crentes praticam isso à torta e direito, indiscriminadamente, mas isso eles não ensinam que é pecado. Outro detalhe, a gente até falou de dízimo e oferta. Dependendo da pessoa, se você for dizimista bom, dependendo do que você fizer e for pecado, nem conta, vamos dizer assim, eles nem conta com não, isso não é pecado não, se o dízimo estiver entrando, tá bom. Tá valendo. O José Marques, né, boa noite. O Victor está dizendo, o Deus da barganha está ganhando muito poder. Pois é, mas me conta uma coisa aqui, vocês têm dúvida sobre o que a igreja diz que é pecado? Mas não é. O Victor, as pessoas estão falando algumas coisas aqui. Além disso, Mateus, os pecados evangélicos têm prazo de validade. Como assim? Uma coisa é um pecado terrível. Passa alguns anos, aquilo deixa de ser pecado. Tá, né? Entendeu? Porque pecado é pecado. Pecado nunca vai. Para eles é um pecado mortal. Passa um tempo ali, deixa de ser pecado, ninguém fala mais nada. Televisão mesmo, teve uma época. A televisão, isso aí, era proibido, era o caixote do diabo, a caixinha do diabo. Você não podia. E todas as igrejas que pregavam que televisão é pecado, hoje tem programa em rede nacional. Tem. Entendeu? Tem programa em rede nacional. Então era um pecado mortal. E esse pecado mandava para o inferno de cabeça para baixo. Hoje ninguém mais fala. Entendeu? Pode falar. É igual você falando, comentando, as pessoas de algumas denominações não vai na praia por causa da roupa que você não pode vestir. É verdade. Aí está a incoerência. Se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Isaías 1,19. Não tem uma coisa melhor do que a praia, mas os filhos de Deus não podem usar. Porque não pode. Quando pode, vai com a calça social. Vai com calça social ou saia, vestidão. Entendeu? Mas então não está comendo o melhor dessa terra. É incoerência, entendeu? Então é cada coisa que a gente ouve, cada coisa. Eu estou querendo ver se o pessoal coloca aqui, porque eu estou com um monte de coisa na cabeça. Então, isso, você quer ver outra coisa? Que era muito falado, hoje não se fala mais? Homem usar brinco. Hoje, né, porque a igreja não tem altar. Altar é lugar de você sacrificar o animal e queimar o corpo dele. A igreja tem púlpito, tem tablado, tem palco. Altar não existe. Mas eles falam altar. Altar de todas as igrejas, praticamente todas as denominações. É uma ou outra que segura. Tem homem com brinquinho. Então já deixou de ser. Ninguém prega mais, ninguém ensina. Tatuagem também. A tatuagem deixa. É raro. E quando esses pecados são muito marretados, entendeu? Então falam demais desses pecados. Daí a pouco param de falar dos pecados. Entendeu? Então hoje você quase não ouve ninguém falar mais de tatuagem. Homem com cabelo comprido, mulher com cabelo curto, tatuagem, homem de brinco, você não ouve falar. Você sabe o principal motivo porque essas coisas deixam de ser pecado? Eu acho que muita gente vai chegando na igreja que tem aquilo ali
né, que até fica incoerente, porque é pecado quem está lá fazer, mas quem já fez é aceitável. E aí é o seguinte, se você continuar falando que é pecado, o cara chega para a igreja. Esse é um problema. Com um brinquinho. Se você manda ele tirar, você perde esse cara. Ele não vai ficar. Se você deixa ele usando, quem está dentro da igreja quer usar também. Mas o problema é o seguinte, por que os pecados vão deixando de ser pecado? Porque eles vão apertando o cerco demais, vão perdendo pessoas e perde a arrecadação. Tem muitos pastores que ainda acham que o homem usar brinco é pecado, que fazer tatuagem é pecado. Mas se ele pegar no pé, a igreja fica vazia. Quem que não usa hoje em dia? Aí Para não perder as pessoas e não perder, entendeu? A arrecadação dessas pessoas, eles vão passando o pecado, vai deixando de ser pecado. Vai cair no conto da barganha, né? Como se diz aqui. Isso aí. Você quer ver outra coisa que eu sempre falo? A incoerência, para você ver. E não é, tá? Eu não estou falando para todo mundo sair ficando com todo mundo, não. Mas fornicação não é sexo entre solteiros. Eles aprenderam que fornicação é sexo entre solteiros e prega contra isso. Mas apesar deles pregarem, 90% dos casais de namorados e noivos estão transando dentro da igreja. Eles fingem que não estão transando e os pastores fingem que não estão sabendo. Porque se ele for botar em disciplina, ninguém vai fazer nada na igreja. Ele vai perder todo mundo. Então vai fazendo vista grossa, entendeu? Entendi. Então, vai pegando no pé e com o tempo os pecados vão deixando de ser pecado, vão fazendo vista grossa, entende? E aquilo que é pecado de verdade não vai sendo ensinado. Entendeu? Então, outra incoerência, Mateus. Incoerência muito grande. Por que você não pode escutar a música do mundo? É uma produção do mundo. É uma coisa do mundo. O nome já fala, música é secular. É do mundo. Ué, mas filme não é do mundo, não? A série não é do mundo? E não é arte a mesma coisa? A música é arte, filme é arte, série é arte. Sem contar que no filme passa um monte de trilha sonora, né? Novela. Então é o seguinte, você assistir um filme, uma série ou uma novela, passa um pedacinho da música, tudo bem. Mas você colocar a música inteira no seu aparelho e escutar, está errado. Então só o pedacinho dela enquanto você vê o filme, não é errado não. Entendeu? Entendi. Mas escutar a música inteira já não pode. Aí é pecado. Entendeu? As incoerências. Entendi. Então é coisa brava aí, cara. Coisa brava. Deixa eu ver se alguém colocou mais alguma coisa. Né? Arlete. Pecado é acreditar em doutrina de homens gananciosos, que só se preocupam em angariar dízimo e oferta, entre outras. O que menos se preocupa é com os fiéis explorados. O Victor dizendo, a pequena graça do século criada muito antes de Jesus, o farisaísmo, né? Ele continuou dizendo, eu era de uma denominação, Congregação Cristã do Brasil, e lá dizem que a graça é tomada pela força. Olha aí. E daí uma boa noite, graça e paz. Rosilene Firmino. Tem uma amiga que não vai em aniversário de parentes. Dizem eles que do mundo, por ser pecado, se envolve com incrédulo. Eu já vou explicar isso aqui que você mencionou também. Olha para você ver. Quando eu falo que crente não estuda, E outra coisa, alguém pega uma porção da Escritura, interpreta, ensina, e eles aceitam aquilo como verdade. Por que eu falo para você que a igreja evangélica não é do evangelho? Em dois dos evangelhos, Jesus foi criticado, porque ele vivia, bebia e dormia com os pecadores. Agora o crente não pode. Entendeu? E som. Parece que o som tá legal aí, querido? Tá ruim o som.
Ei, som, 1, 2, melhorou. Pronto, voltou, né? O som voltou, me falem aí. Pronto, parece que voltou ao normal. Mas vamos lá. Show agora, melhorou, Edna. Sim, melhorou. Então vamos lá. Voltando aqui até esqueci o que eu estava falando. Você estava falando que eles pegam uma pequena porção. Tá. Então Jesus, por que ele foi criticado? Esse homem come e dorme com pecadores. Jesus ia na casa, tinha uma festa, ele estava lá. Então, o seguinte, o que eles aprendem? É duas coisas. O crente não pode sentar na roda dos escarnecedores, por causa do Salmo 1. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Jesus se detinha no caminho dos pecadores e se sentava ali. Deter no caminho dos pecadores e sentar na roda dos escarnecedores não é estar com eles, é fazer o que eles fazem. Entendeu? É fazer... No caso, ele estava lá, mas ele sendo não diferente, né? Sendo luz, ele não praticava, assim. Entendeu isso aí? É outra coisa, Paulo fala que você não pode se associar com os pecadores. Então ele não está falando que você não pode estar no meio deles, não. Entendeu? Entendi. É fazer o que eles fazem. Porque senão é o seguinte, eu sempre digo, vós sois o sal da terra. Aí você tem uma travessa, você fez uma salada de alface com tomate e a saleira está ali do lado. Adianta alguma coisa? Não. O sal tem que estar fora da saleira. A saleira é as 4 paredes, é a igreja. Então, para você dar sabor, você tem que sair da saleira e ir lá para fora. Outra coisa, vós sois a luz do mundo. Eles querem ser luz só onde tem luz. Eu só vou onde tem evangélico. Se não tem evangélico, eu não vou. Então você vai ser luz no meio de luz? Você tem que ser luz lá nas trevas. Está vendo que entende tudo errado? Né? Agora, você sabe qual que é o maior problema? Marcos capítulo 7, do 14 em diante, Jesus diz assim: não tem nada fora do homem que entrando no homem possa contaminá-lo. O que contamina o homem é o que sai dele. Entendeu? Então tudo que te contamina é o que sai de você. Por exemplo, eu já falei com o pessoal, eu não bebo, tá? Não porque bebida não é pecado, é que eu não sinto necessidade de beber. Se alguém me dá uma garrafa de vinho, alguma coisa, eu bebo. Ganhei lá e vou bebendo. Entendeu? Eu não sinto necessidade nenhuma de beber. Né? Mas quando você pode me dar qualquer bebida que eu bebo, menos a cerveja. Cerveja não dá para beber. A cerveja é muito ruim. Então presta atenção. Se eu for num domingo à tarde na casa dos meus amigos e tiver todo mundo bebendo cerveja, aquilo vai mexer comigo? Não. Você entendeu que o contamina é o que está dentro de você? Aí você fica assim, ai meu Deus, que pecado. Ai meu Deus, que vontade de beber cerveja. Misericórdia, tem misericórdia de mim. Você entendeu? Por que você ficou com vontade de beber cerveja? Porque você já tem isso dentro de você. Então só vai. Você pode ir numa festa que está tocando aqueles funks, que só tem baixaria no funk. Eu posso escutar, eu posso até cantar, eu posso balançar o pezinho enquanto está passando o funk. Entendeu? Mas isso vai me dar vontade. Aí está falando, não, eu vou pegar uma e vou fazer, e eu vou fazer aquilo que a música está falando, não, me deu vontade. Você entendeu? Entendi. Ou então aquelas raves, aquelas músicas que incentivam o cara a usar droga. Se eu tiver aquilo dentro de mim, aquilo vai criar vontade em mim. Se não tiver, não vai. Você entendeu? Entendi. Você só é contaminado pelo que está dentro de você. Se não tiver dentro de você, você vai lá e vai cantar música do mundo e vai todo mundo beber. Mas se você ficou tentado, é porque você já tem aquilo dentro de você. Não tem nada fora do homem que possa contaminá-lo. Entendeu? Se o desejo não estiver dentro de você, para você não vai fazer diferença nenhuma. Nenhuma. A mesma coisa. Não pode assistir filme de terror não, que você traz maldição para dentro de casa. Eu assisto o filme e não traz maldição nenhuma para minha casa. Entendeu? O que contamina o homem é o que tem dentro dele. Entendeu? Se você não tiver aquilo dentro de você, aquilo não te contamina. Essa semana, eu estava contando aqui para o Mateus nos bastidores, antes da gente começar.
Olha para você ver. Bateu uma mulher na porta do consultório. Entendeu? Aí ela falou assim, você é psicanalista? Eu falei, sou. Tá lá na porta, né? Consultório de psicanálise Carlos Guimarães. E o número de um dos meus contatos. É porque eu estou precisando de um laudo para o meu filho. Pediram um laudo de um profissional da área da saúde mental para o meu filho receber benefício do governo sobre o autismo. Aí eu falei assim, tá, eu faço. Seu filho foi diagnosticado com autismo quando? Eu falei, misericórdia, sangue de Jesus tem poder. Meu filho não tem autismo, não. Eu falei, então você está querendo só o laudo? Eu falei, não, como é que eu vou te dar o laudo para autismo, sendo que seu filho não tem autismo? Entendeu? Passou alguns dias, chega uma mensagem no meu celular, um número desconhecido. Ela falou assim, eu fui no outro consultório ali na frente, de uma psicóloga, paguei R$360 para ela, ela fez o laudo para mim, para receber o benefício do governo. E sabe o que acontece? Muita gente que a criança tem um autismo mesmo e não recebe o auxílio do governo, por causa desses aí, entendeu? Agora, se eu tivesse isso dentro do meu coração, isso mexeria comigo, entendeu? Nossa, dá para eu cobrar uns 400 pau dessa mulher aqui agora, só para fazer o laudo para ela, entendeu isso aí? Só para fazer o laudo, né? Mas eu não tenho isso dentro de mim, o que contamina o homem é o que está dentro dele, entendeu? E acaba que você fala mesmo, quem realmente precisa não consegue, mas quem que não precisa consegue facinho. Facinho. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. A Marcele. Boa noite, Carlos. Convivo com o pai da minha filha, 20 anos. Vivemos muito bem. Nós estamos em pecado? Não, Marcele. É isso que eu quero, que vocês tragam pecados que a igreja evangélica diz que é pecado, mas não é. Primeiro lugar, deixa eu te falar. Essa foi boa. Morar junto há 20 anos sem ser casado. Isso é pecado ou não? Pode falar. Eu ia fazer essa pergunta na hora que você começou até falar, né? No caso, não ia fazer essa pergunta, eu ia perguntar sobre isso, né? Quando eu falo com vocês, vamos às 7 regras de interpretação da Bíblia. Jesus, a regra principal. 2, contexto. 3, a língua original. 4, cultura e costume. 5, a história. O que a história diz? 6, a lei. E 7, quem escreveu, para quem escreveu, por que escreveu, o que estava sendo escrito, acontecendo quando foi escrito. Vamos lá. Alguém subiu no púlpito, leu, né? Porque fornicação é pecado. O que é fornicação? Aí alguém leu, interpretou e falou assim, é sexo entre solteiros, ou pessoa que mora junto sem ser casado. Isso é fornicação. Eu vou dar 2 coisas aqui, uma da história, as 2 da história, e uma da história e uma da cultura. Correto. Existiam as pontes que ligavam uma cidade à outra. E existiam aqueles arcos na entrada das cidades. Inclusive, se você for na Itália hoje, ainda tem esses arcos. Na França tem os arcos. Esses arcos, né, que muitas vezes era considerado como o arco do triunfo. O general saía para uma batalha, quando ele voltava vitorioso, ele passava pelo arco. Então tinha esses arcos na entrada da cidade. E a ponte que ligava uma cidade para outra chamava Fornix. Como que chamava a ponte? Fornix. E o arco na entrada da cidade, é como se fosse a porta da cidade, chamava Fornix. As prostitutas faziam um ponto debaixo desses arcos ou debaixo dessa ponte. Então, quando o cara queria ter só o prazer, ele ia lá, escolhia a prostituta e levava ela para onde que ele queria e pagava a prostituta. Aí virou o nome fornicação. Então, Marcele, a fornicação é o sexo só pelo prazer. Entende? Então e a fornicação pode acontecer entre marido e mulher. Daqui a pouco eu vou explicar. São casados no civil, casado na igreja. Mas eu vou explicar de uma vez. Então, se um homem tem relação com a mulher e a mulher tem relação com esse homem, mas eles têm compromisso, têm cuidado, têm carinho, têm respeito, têm amor, têm tudo, para Deus já está casado.
Entendeu? Entendi. Tem o diálogo, tem respeito, tem tudo. Entende? Já está casado. Só não tem o papel. Só não tem o papel. Que essa é a história que eu vou contar para você. Entendeu? Então, quando você fica com uma pessoa simplesmente pelo prazer, isso é fornicação, porque você pagava uma prostituta para ter prazer com ela. Então, o que é a fornicação? É o sexo única e exclusivamente pelo prazer. Agora você pega um homem e uma mulher, os dois estão brigados, tem 2 semanas que não conversam com o outro, não dá nem bom dia, casado no civil e na igreja. Um dia lá veio o desejo no homem, veio o desejo na mulher, eles tiveram relação. Depois da relação, voltaram a ficar sem conversar de novo. Por que teve relação? Pelo prazer. Então, casado no civil, casado no religioso, mas acabaram de cometer a fornicação. Uhum. Entendeu? Entendi. Então, a fornicação é a relação única e exclusivamente com prazer, com o desejo de usar o corpo do outro. Só para satisfazer o prazer. Só para satisfazer o prazer. Agora, presta atenção. Casamento religioso não existia até o século XII. No ano de 1139, Marcele, 1139, o Papa Inocêncio II, ele falou que para ser considerado casado, tinha que ter a bênção de um sacerdote. Isso nunca existiu. Cerimônia de casamento nunca existiu. Existiu uma cerimônia pagã na Mesopotâmia 2.300 anos antes de Cristo, época de Abraão. Lá na Mesopotâmia existia uma cerimônia pagã. Para o nosso Deus, nunca houve cerimônia. Deus nunca deu poder para homem celebrar casamento. Então existia o casamento. O que era o casamento? O acordo dos pais do rapaz, acordo dos pais da moça. Houve o acordo, está casado. Correto. Ok? Quem tinha condição fazia festa. E na cultura de Israel, a festa durava 7 dias. Quem não tinha condição era só o acordo mesmo. Entendeu? E às vezes tinha condição, mas não casava. Dá uma lida em Gênesis 24. Isaac, símbolo de Jesus, e Rebeca, símbolo da igreja. Damasceno Eliezer foi buscar uma noiva para o Isaac. Encontrou, ela veio montada no camelo. Entendeu? Quando ela viu de longe, o Isaac estava trabalhando no campo. Ela falou com Damasceno: quem que é aquele? Ele falou: é o meu senhor, o seu noivo. Ela foi e cobriu o rosto com véu. Aí o Isaac viu Damasceno vindo com os camelos e a Rebeca em cima do camelo. Ele procurou o Damasceno e falou: quem que é aquela lá? Ele falou: você é a sua noiva. Ele puxou ela de cima do cavalo, beijou ela e entrou com ela para dentro da tenda que foi da mãe dele, que a mãe dele já tinha morrido. Ele só beijou a Rebeca, entrou com ela para a tenda que tinha da mãe e casou com ela. Entendeu? Então, o símbolo de Jesus e o símbolo da igreja, quem que fez a cerimônia deles? Ninguém. Mas o crente não estuda. Ele acredita na sandice que um louco ensinou para ele. Então, no ano 1139, o Papa Inocêncio II estabeleceu o casamento religioso, visando que tinha que pagar. E o primeiro aconteceu um ano depois, no ano 1140. Então, para o nosso Deus nunca houve cerimônia religiosa. Certo. Ok? E o casamento no civil? O primeiro no Brasil foi ordenado por Marechal Deodoro da Fonseca no ano 1890, um ano depois da proclamação da República. Ele mesmo, Marechal Deodoro, proclamou a República em 1889. Um ano depois ele estabeleceu. Por quê? Havia alguns lugares, pouquíssimos lugares no mundo, que estabeleceu o casamento no civil 5 anos antes. Em 1885. Desculpa, então no Brasil, o casamento no civil só tem 135 anos. E no mundo só tem 140. Perguntinha: antes desses 135 anos, foi todo mundo para o inferno? Estava todo mundo sem casar. Não existia. Está todo mundo em fornicação? Sem contar também que hoje eu conheço um monte de gente que é casado, né? E tá pior que os que não é casado. Mas é o que eu estou falando. Tem prostituição em gente casado
no cartório e na igreja. E tem prostituição, entendeu? Assim como tem fornicação também, casado lá dentro. Aham. Entendeu? Você vai ver. Por que prostituição? Prostituição é quando você paga ou recebe para ter o ato. Pagou ou recebeu, não precisa ser dinheiro não. Qualquer coisa. Vou te dar um exemplo. Casado no cartório e na igreja, com um pastor abençoado. Na hora da intimidade, tem algumas coisas que o homem gosta e a mulher não gosta. Ela não trabalha, é só o marido que trabalha. Nossa, amor, eu vi um vestido lindo, maravilhoso, vai ter a festa de 15 anos da nossa sobrinha lá e tal, tal. Eu queria ir com aquele vestido. Aí ele fala assim, se você fizer aquele negócio, eu te dou o vestido. Ela vai e faz. Prostituição. Casado no civil e na igreja. Aham. Entendeu? Pagou, ela pagou com sexo e ele pagou com vestido. Foi pago, né? Foi pago. Aham. Entendeu como é que é? Entendi. Casado no civil e na igreja. Aham. Entendeu, ô Marcelo? Então, é outra bobagem que falaram. Então, uma coisa, questão da cultura. Qual que é a cultura? Se você não estudar a cultura, pergunta esses pastores aí. Ah, porque sexo entre solteiro é fornicação. Sexo... Tá, ô pastor, o que é fornicação? Não, não é o que você entendeu agora. Qual que é a origem dessa palavra? Aham. O que era considerado fornicação há 2000 anos atrás, quando a Bíblia foi escrita? Quando os evangelhos, as cartas foram escritas? Você vai saber se ele sabe. Entendeu o problema que eu estou falando? A maioria não sabe nem a origem da palavra. 99% dos crentes nunca leram a Bíblia toda. Nunca leu. Esse 1% que leu, nunca aprofundou para estudar. Então, o que é uma doutrina para ele? Alguém leu, interpretou, ensinou, acabou, virou doutrina, virou regra. Aham. Então, fornicação nunca foi sexo entre... Ei, som. Ei. Melhorou outra vez, hoje tá bravo aqui. E é só com você, tá de mal de você. No domingo não dá, na quarta-feira passada com o Nilson não deu. Eu vou ter que fazer uma sessão dos descarregos. Vai ter que fazer uma sessão. Entendeu? Você já é casada. O que é o casamento perante Deus? O que é o casamento? Amor, cuidado, carinho, respeito, responsabilidade, aconchego, diálogo, proteção, fidelidade, entende? Entendimento, respeito. Tem gente que tem a certidão e foi casado numa igreja abençoada e não tem nada disso. Você pode ter a certidão de casamento, você pode ter um nome num livro de registro de uma igreja qualquer. Para Deus nunca foi casado. Nunca foi casado. Não tem essas características. Não tem nenhuma, né? o que é o casamento perante Deus. Aham. Entendeu? Então, eu comecei essa briga já 2012, 2013. Tinha uma mulher, cara, que 60 anos de casado na igreja, cheio de filho, cheio de neto, cheio de bisneto, e os meus pastores auxiliares falando que para a mulher batizar, ela tinha que casar. Ela estava na igreja, o marido não. Falei, nós já temos 60 anos que está juntos, só para que eu tenho que casar com ela? Nós já estamos mais cheio de filho, cheio de neto, cheio de bisneto, agora eu vou casar. E não aceitou. Aí eles não quiseram batizar a mulher. Eu batizei ela brigando com a diretoria toda da igreja. Uhum. Falei, eu vou batizar. A mulher chorava no culto da ceia, porque ela não podia tomar ceia, que é outra bobagem. Aonde está escrito que quem não é casado mora junto, não pode tomar ceia. Uhum. E o vestido de noiva é pagão, é de origem pagã. Isso aqui, ó, é pagão. Aliança é pagã. Certo. Entendeu? As daminhas, os pajens, aquele povo, tudo aquilo é pagão. Tudo veio de outras religiões e entrou no catolicismo. E do catolicismo entrou na igreja evangélica. E todo mundo faz. Todo mundo faz. Se não tiver, dá até briga. Briga. É o sonho, não estou criticando, é o sonho da maioria das mulheres é aquele casamento. Uhum. Entendeu? Tá aí, Marcele? Deixa eu ver lá. Nova rota sobre o pecado V. Não entendi. Fale de novo aí.
o Victor, né? Casamento foi invenção do homem, esse ritual, mas o casamento Deus criou esse, beleza. Verônica Valéria, é verdade que a terra vai passar por 3 dias de escuridão total? Ô, Verônica, isso já aconteceu outras vezes, entendeu? Não sei se 3 dias, mas que já houve escuridão na terra, houve. Porque não é o tema de hoje, tá? Não é o tema de hoje. O Apocalipse começa e acaba, começa e acaba, começa e acaba. Cada vez que ele recomeça, ele atinge um número maior de pessoas e um número maior de lugares. Então isso já aconteceu algumas vezes e pode ser que aconteça de novo, tá? Agora, assunto de escatologia, o que é escatologia? Doutrina das últimas coisas, não leva ao pé da letra, não. É tudo alegórico, tudo simbólico, tudo figurado, tá joia? Mas o tema hoje é o que a igreja chama de pecado e na verdade não é, tá joia? Então já foi falado, dizer que dar o dízimo, não, a igreja não tem que dar dízimo, beber bebida alcoólica não é, entende? Escutar a música do mundo não é, homem usar cabelo comprido, nós já falamos, não é, usar brinco não é, fazer tatuagem não é esse tipo. Então vamos lá. O Victor, pode falar. Morar junto. Morar junto sem ser casado. Aí o Victor está dizendo assim, minha filha é autista e aceitei de boa. Hoje ela tem o benefício e estamos tratando com carinho. Acredito que Deus permite tudo e atribuo o eterno todo e peço sabedoria para mim. Beleza, para lidar com isso. Isso aí. Trazem tradições do Velho Testamento para pesar muito, verdade. O Odaí está dizendo assim, vi um vídeo dizendo que o nosso cérebro fica por 7 minutos em funcionamento depois que a pessoa falece, buscando lembranças. Se for maus pensamentos e pecado, pode levar a pessoa ao inferno? Ô Bressan, o cérebro funciona entre 17 segundos a 3 minutos. Alguns vão dizer que é 7 minutos. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Já tem gente no inferno, mais gente vai para lá, ok? Mas não é tão fácil assim ir para o inferno. E isso é comprovado cientificamente. Ligam aqueles eletrodos no cérebro da pessoa. Quando ele morre, constata a morte, mas os eletrodos ficam captando atividade cerebral. Quando consegue reanimar as pessoas, é isso que eu falei. Porque uma das formas, tem gente que está no inferno e vai sair do inferno. Esse não é o tema também hoje. Vou dar só uma pincelada. Uma das formas de sair é o seguinte, deixa eu te falar. Por que é muito difícil a pessoa ir para o inferno? Até o que viveu na vida de pecado deliberado aqui. Quando o cara morre, por que tem essa atividade? Passa-se um videotape, então tem atividade cerebral, que é a atividade de como se a pessoa estivesse sonhando, como se ela estivesse vendo várias imagens. Então, a ciência já comprova isso, e as pessoas que voltam falam assim, eu vi a minha vida toda, você vai ver do primeiro ao último dia da sua vida. Espera aí, Carlos, mas são só 17 segundos a 3 minutos. Só que do outro lado, você não está limitado por tempo mais não. 1 segundo pode simbolizar milhões de anos. Entendeu? Certo. Pode simbolizar milhões de anos. Você vai ver toda a sua vida. Agora, sem nenhuma limitação, sem nenhuma doença, sem nenhum transtorno, entendeu? Sem nenhum problema psicológico, sem preconceitos, sem incapacidade nenhuma. Naquela hora, o ser humano está igual Deus criou Adão e Eva, perfeito, sem nenhuma limitação. Sem nenhuma influência do pecado, da carne, das suas vontades, do diabo, de quem quer que seja. É aquela mente igual Deus criou Adão e Eva, pura. Aí você vê toda a sua vida passar. No final, aí você vê a luz e as trevas. Aí você escolhe. A grande maioria das pessoas vai escolher a luz. Tem que ser muito burro para escolher outro caminho. Mas é porque o cara já se tornou um com o diabo. Uhum. Ele já se tornou tão um com o diabo que ele escolhe as trevas. E vamos lá, João 3,16, todo mundo sabe. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o 17, e o 18, e o 19.
Entendeu? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E a condenação é essa: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Entendeu a condenação? Se você escolher as trevas ao invés da luz, naquela hora. É muito difícil ir para o inferno. Correto. Entendeu, Bressan? Mas o tema é o que a igreja chama de pecado e na verdade não é. Mas vamos lá. E na verdade todo mundo já está ali. Porque quando passa, quem é salvo e quem não é salvo, está passando a sua vida. A maior parte do tempo a gente comete pecado. Você está vivendo o seu inferno ali, naquela hora. Todo ser humano está vivendo o inferno. Correto. Entendeu? É por isso que eu falo. Jesus falou, gente, 3 vezes. Olha aqui, ó. Tá bom, esse é um pecado que a igreja comete, mas ninguém fala que é pecado. Quando eu falei, tem pecado que é pecado, mas a igreja evangélica não ensina. Preste atenção. Você aprendeu assim, que esse texto está falando de dinheiro na igreja. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, sacudida, recalcada, generosa, transbordante vos darão. Mas esse texto não está falando de dinheiro. Então assim, não julgueis e não será julgado. Com a medida com que medirdes, vos medirão também. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida. Só um minuto. Tá vendo, gente? Passou um funk lá fora, não mexeu nada comigo. Eu não tenho isso dentro de mim. Então vamos lá. Não julgueis e não serão julgados. Com a medida com que medirdes, vos medirão também. Tira primeiro a trave do seu olho, para depois você ver o cisco no olho do seu irmão. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, sacudida, recalcada, transbordante, generosamente vos darão. Entendeu? Se você julgar, você vai ser julgado. Agora, você faz um julgamento. O julgamento que virá sobre você é uma medida sacudida, recalcada, generosa e transbordante. Então, não julgue. De uma outra feita, Jesus falou assim: quem colocou você em lugar de juiz? Da outra feita, ele contando a parábola do joio e do trigo. Aí perguntaram para ele: quem semeou o joio? Ele falou: foi um inimigo. O senhor quer que a gente vá lá e arranque o joio? Ele falou: não. Quem sabe quem é joio e quem é trigo é só o agricultor no dia da colheita. O agricultor é Jesus e a colheita é o dia do arrebatamento. Agora os crentes julgam, condenam, criticam, mandam para o inferno. E isso é pecado. Eu falei 3 versículos, mas o evangelho todo Jesus está falando para não criticar, para não julgar. E é a coisa que o crente mais faz. O que é doce na boca do crente é mandar os outros, porque todo mundo está no inferno. Por conta deles está todo mundo no inferno. Porque ele é crente, ele é diferente, ele é separado. Entendeu? Então está todo mundo no inferno. Esse é um pecado gravíssimo. Jesus combateu tanto este pecado, e o crente, para ele, pecado é só moral e sexual. Se não for moral e sexual, então, portanto, eu falo com você. Paulo vai dizer em Romanos 2, eu acho que o verso 13 a 15, vai estar ali. Romanos 2, do verso 13 a 15. 13 a 16. Ele vai falar que aquele dia vai ser um dia de muita surpresa. Porque tem gente que você achava que não ia estar lá e vai estar. E tem gente que você achava que vai estar e não vai. Vai estar longe. Eu não me admiro se a gente chegar aquele dia, o Hitler estiver lá. Fez aquela atrocidade, matou milhares e milhares e milhares de pessoas, milhões e milhões e milhões de pessoas. Na hora que ele viu o filme na frente dele, se ele escolheu a luz. Arrependeu, né? Sabe como é que Jesus falou isso? A parábola do lavrador que chamava os jornaleiros para trabalhar. Vem cá, trabalha para mim. Chamou um, trabalhou 12 horas. O outro trabalhou 9, o outro trabalhou 6, o outro trabalhou 3, o outro trabalhou uma só. No final ele deu o mesmo pagamento para todo mundo. Espera aí, o cara trabalhou só 1 hora, eu trabalhei 12, ele está recebendo o mesmo que... Vem cá, quanto que eu combinei com você? 1 denário. Quanto que eu te dei? 1 denário. O dinheiro é meu, o que você tem com isso? Eu quero dar para o outro, o mesmo tanto que eu dei para você. O que você recebeu? Vida eterna. O Hitler também. Trabalhou só 1 hora, só na hora que a mente dele... Entendeu? O que você tem com isso? Mas o crente não entende evangelho. É aí que vai dar confusão mesmo, né? O que ele está fazendo aqui? Entendeu?
Então vamos lá. Renato, boa noite, na paz de Cristo a todos. Cheguei um pouquinho atrasado, mas cheguei deixando o like. Obrigado por falar nisso. Deixa eu ver aqui. Gente, eu não estou entendendo, não. Não estou entendendo porque tem um número de pessoas assistindo e um número menor de likes. Ajuda o canal aí. Agora é bateria. Está ali embaixo que eu não peguei, não. Faz favor. Agora foi a bateria que acabou. Então deixa eu ver mais quem aqui. Vídeo de 7 minutos, tá? Rafael Costa, boa noite. Adalto Santana, falo isso para os religiosos, eles viram uma fera. Qualquer coisa dessas que eu falar aqui, eu sou o anticristo, eu sou falso profeta, eu sou herege, mas eu estou provando com texto bíblico. O problema é que crente pega texto isolado e interpreta texto isolado, eles não olham o contexto. Aí fica assim. Marta Lupes, shalom, amados. Que prazer estar aqui novamente para aprender mais um pouco. Obrigada pela entrega. Obrigado a você. Aí o Victor está pedindo like aí, ó. Vamos lá. Essa mensagem foi retida para análise. Uma mensagem aqui. Então vamos esperar. Victor, aprendi isso na Universal do Reino de Zeus. Adalto, e quando ele leu e não entendeu? Eu não entendi. Você está perguntando se é pecado? Leu e não entendeu se é pecado? Não. Deixa eu falar para você uma coisa aqui. Nem todo mundo que vai ler vai entender. Entendeu? É aquilo que eu falo. Quem tem o dom de mestre, mestre é o que ensina. E o dom de profeta? Profeta é, eis meu servo que eu digo isso, eis meu servo que eu digo aquilo, não. O dom de profeta é o que prega. Profeta no Novo Testamento é o que prega. Se a pessoa tem o dom, porque ele deu uns para apóstolos, outros para pastores, outros para evangelistas, outros para profeta, outros para mestre. O mestre e o profeta, ele vai ler e vai ter uma revelação, uma iluminação que os outros que não têm esse dom não têm. Não é que ele é melhor, cada um tem um dom. É dom diferente, não é que é melhor do que o outro. Então você vai ler um texto 1 milhão de vezes e não vai enxergar um negócio que eu enxergo. Porque correto. Pela graça, pela misericórdia, eu sou mestre e sou profeta. Correto. E já pegando esse assunto aí, e como ficaria então que algumas denominações falam que você tem que buscar o Espírito Santo, você falar em outras línguas, você ter revelações, e quem não tem? Não tem o quê? Revelação? Quem busca e não alcança, vamos dizer assim. É porque, deixa eu te falar, 99,9% do que é ensinado pela igreja não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo. Uhum. Principalmente a pentecostal. Esquece tudo que eles ensinaram. É porque muita gente, eu vejo assim, muita cristão, vamos dizer assim, frustrado por causa disso, que busca e nunca falou em língua, nunca teve uma revelação. Na verdade, 99,9999999% nunca falou em língua. Tem até o vídeo do menino que tá rodando muito aí, o pastor. Eu fiz uns vídeos aí daquele, né, The Power, The King, The Master, né? Então tá lá. Porque a Bíblia não fala língua estranha, fala idiomas, é você falar um outro idioma. Uhum. Entendeu como é que é? Sim. Então não tem nada disso. E o cara fica desesperado, porque ele não conseguiu receber. Uhum. Engraçado é que ele derramou do Espírito dele sobre toda a carne. O Espírito está derramado sobre todo o ser humano. Até quem não é crente. Uns vão usar os dons, outros não vão. Nem sabe que tem. Uhum. Mas já foi derramado sobre toda a carne. Tem nada a ver com negócio de língua estranha. The King, The Power. Não tem isso não. Que menina coitada, só Deus para ter misericórdia. Marcelo, obrigado, entendeu a resposta. Alexandra, boa noite. Verônica, obrigado. Recebi 3 pessoas falando sobre isso. Pois é. Victor, adoram pregar Apocalipse, mas não sabe nada de Apocalipse, infelizmente. Professor Anderson, olá, pastor. Olá para você também. Cristiano Cris, boa noite, eu creio em Deus, mas não creio em religião, nem coisa de homem. Deus não fundou religião nenhuma religião. Jesus veio trazer uma espiritualidade, um estilo de vida, nenhuma religião. E eu falo sem medo de errar, a pior religião que tem no mundo é o cristianismo.
principalmente o evangélico. Não tem uma religião pior do que essa, não. Que se coloca num pedestal só julgando os outros. Né? Qualquer religião, você vai ter pessoas também que condenam, pessoa que não é parte da religião dele. Você vai ver um católico, você vai ver um espírita, uma pessoa de religião de matriz africana condenando um budista, mas é um ou outro. A maioria das pessoas das outras religiões não condena e nem critica. A única que critica, que vai para o inferno, que é salvo, é só evangélica. Nenhuma outra religião faz isso. Correto. E julga. Jesus não falou para não julgar, que isso é pecado? Uhum. Então pronto aí. Entendeu? Marta Lupes, eu não sabia que as alianças também é rito pagão. O vestido, a própria cerimônia Marta, e pior que no casamento tem o bolo. Bolo é pagão. Bolo de aniversário, de casamento é pagão, tá? É para adorar a deusa Ártemis. A vela do bolo é pagã. Tá cheio de paganismo dentro da igreja evangélica. O próprio vestido da noiva é um troço pagão. Correto. Entendeu? Professor, eu li uma postagem no Facebook que falou o seguinte: a salvação de Cristo é individual, porque o pecado de Adão foi coletivo. Eu não sei, você está perguntando? A salvação é individual? Não, eu não sei se você está perguntando, se está afirmando. Não. Deixa eu te contar mais uma vez aqui, presta atenção. Primeiro, já tem gente no inferno? Sim. Mais gente vai para lá? Vai. Dos que estão no inferno, alguns serão aniquilados, destruídos, exterminados no lago de fogo? Sim, mas não é tão fácil. Olha aqui para você ver. A gente está saindo um pouco do assunto aqui. Mateus? 2 Coríntios 5, 18 e 19. Deus estava com Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Reconciliou o mundo consigo e nos deu o ministério da reconciliação, não imputando mais aos homens os seus pecados. Correto. O mundo que ele está falando, ele não está falando do planeta. A palavra mundo no grego é cosmos, que pode significar um sistema, o planeta, as pessoas, entendeu? Uhum. Então tem vários significados dentro do grego. Deus estava reconciliando o planeta com ele no sangue de Cristo? Não. Ele estava reconciliando as pessoas, coletivo, as pessoas. E não imputa mais aos homens as suas transgressões. Imputar é colocar na conta. Uhum. Então, sabe as suas transgressões? Deus não coloca mais na sua conta. Já pagou o preço, já. Está colocado na conta de Cristo, foi imputado a Cristo. Uhum. E o que é transgressão? É aquele pecado que você faz de caso pensado. Você premeditou, entendeu? Hoje eu vou sair, vou fazer. Uhum. Entendeu? É uma transgressão. Já está colocado na conta de Cristo. Antes até eu continuar. Então você está querendo que a gente pode matar, pode roubar? Não. Conhecereis a verdade vos libertará. Quanto mais você conhece a verdade, menos desejo de pecar você tem. Se você vive no pleno desejo de pecar, é porque você não foi liberto. Correto. Entendeu? Uhum. Então, a transgressão está resolvida no sangue de Cristo. 1 João capítulo 2, versos 1 e 2 diz o seguinte: filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se você pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Certo. Ele é propiciação pelos nossos pecados, não só pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. João escreveu para a igreja. Uhum. Então preste atenção. O crente acha assim: você veio do mundo, seu pecado foi perdoado. Certo. Não peca não que você perde salvação. Uhum. Tá. Filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Olha para você ver que uma palavra só, uma coisa que ele falou agora, eu pensei agora, e amanhã eu vou fazer um vídeo para o YouTube, para isso aqui. Certo. Olha para você ver, uma palavrinha. Veio agora aqui, ó. Essa revelação, essa iluminação que eu te falei. Filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se porém você pecou, você teve um advogado?
Não. Se você pecar, você terá um advogado? É isso? Se é todos pecados. Mas nós Agora, temos um advogado. Se você pecar, você peca, ele advoga. Você peca, ele advoga. Você peca. Nós temos, nós não teremos ou tivemos. Simples assim. É no presente. No presente. Você pecou, o advogado está lá. Uhum. Pecou de novo, está lá. Pecou outra vez, está lá. Correto. Entendeu? Essa veio agora aqui, ó. Uhum. Vê que não estou falando que eu tenho certeza que mais outras pessoas tiveram essa revelação, essa iluminação pelo mundo afora. Uhum. Não sou dono do evangelho. O mesmo que iluminou a mim já deve ter iluminado diversos aí. Entendeu? Uhum. Então você pecou. Aí, olha aí, tem mais um. Então, o verbo no grego está no particípio. O verbo no particípio dá a ideia de continuidade. É constante. Entendeu? Ele é o Cordeiro de Deus que faz o que com o pecado? Tira. É continuidade. Você pecou, ele tira. Você peca, ele tira. Você peca, ele tira. Você peca, ele... Entendeu? Uhum. Mas o crente não estuda. Correto. Agora vamos para o verso 2. Ele é propiciação pelos nossos pecados. Não só pelos nossos, mas pelo do mundo inteiro. João escreveu para a igreja. Ele é propiciação pelos pecados da igreja. Não só pelos da igreja, mas pelos do mundo inteiro. Vamos entender o que é propiciação? Vai entender. Todas as nações tinham seus deuses. Aí aquela nação provocou a ira naquele Deus. Aquele Deus vai castigar aquela nação. Uhum. A não ser que alguém faça alguma coisa para aplacar a ira daquele Deus. Certo. Então eu vou dar um exemplo. Atenas, perto do mar Mediterrâneo, né? Lá, capital da Grécia. Certo. Aí eles fizeram alguma coisa lá que deixou o Poseidon furioso, que é o deus da tempestade, deus do mar, não sei o quê. Aí começa o mar a ficar revoltado. Todo mundo fala, não, vai dar um tsunami. Se vier essa força dessa água, as ondas com 30 metros de altura, vai matar todo mundo em Atenas. Certo. O Poseidon, vocês provocaram a minha ira. Uhum. O que nós temos que fazer? Vocês vão achar uma virgem de 30 anos de idade e vai sacrificar essa virgem para mim. Aí vai aplicar a ira. Correto. Tem um detalhe, eu quero que o pai e a mãe dela sacrifiquem. Uhum. Dificuldade, onde é que você vai achar uma virgem de 30 anos? Certo. 2, uma virgem de 30 anos que queira morrer. Uhum. 3, que o pai queira matar. 4, que a mãe também queira matar. Mas aí você achou essa virgem, deitou ela no altar, o pai e a mãe, os dois juntos seguraram a faca, enfiaram a faca no coração dela. A onda acalmou. Aquela menina, o pai e a mãe foram a propiciação. Uhum. Propiciação é alguém que atende às exigências de uma divindade para ele não derramar a ira dele. Correto. Entendeu? Então, quando ele fala assim, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é propiciação pelos nossos pecados, não só pelos nossos, mas pelo do mundo inteiro. Deus ia derramar a ira dele sobre a humanidade inteira. Cristo atendeu às exigências de Deus para ele não derramar a ira dele. Correto. Entendeu? Uhum. Então, pecado, ele é propiciação pelos nossos pecados. Está resolvida a transgressão? Sim. E o pecado? Também. E a iniquidade? Isaías 53, 6. Ele levou sobre si a iniquidade de todos nós. Uhum. Todos nós. E aí, o professor, a obra de Cristo é individual ou é coletiva? Coletiva. Entendeu? Ele levou a iniquidade de todos, a transgressão de todos e o pecado de todos. Só mais 2 textos. 1 Timóteo 4,10. Por isso nos labutamos e esforçamos, porque temos posto a nossa fé no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ele salvou a todos os homens, os fiéis de uma forma especial. Correto. Tito 2,11. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Entendeu? Sim. Quando eu falo que é difícil ir para o inferno, uhum. Você entendeu que aí depois você lê, professor, Romanos 5, de 12 a 20. Lá vai estar claro. Aí o verso 20 fecha a tampa do caixão. O pecado entrou pelo mundo, por um homem. A morte entrou pelo mundo.
Tudo entrou no mundo por um homem. A solução entrou por um homem também. Então, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, o pecado de Adão atingiu a humanidade inteira, abundou, mas a graça de Deus superabundou humanidade. Então é muito difícil ir para o inferno. Correto. Vamos lá. Victor, mas o inferno não é uma invenção humana? Ô Victor, o inferno do jeito que a religião, entendeu? Ensina. Isso é invenção humana. Está entendendo? O que é o inferno? Todo mundo que morreu sem salvação está num lugar sendo atormentado. Todo mundo junto, pelos demônios. Então os demônios estão sendo atormentados e eles também atormentam. Todo mundo junto e queimando no fogo. Tá? Queimando no fogo e sendo atormentado pelo fogo e pelos demônios. Não. O que é o inferno? Você morreu e não foi salvo. Entendeu? O inferno crido pelo judeu, nós vamos ter 3 tipos de inferno. 3 tipos. Morreu, deixou de existir. Sheol ou Seol, sepultura. Morreu. Tem muita gente que é tão mal, tão perverso, que quando ele morre, ele deixa de existir. Correto. Então, essa é uma crença. 2, é uma situação da minha vida. Quando eu descubro que a minha esposa está com câncer, entendeu? Meu filho morreu atropelado. Entendeu como é que é? A minha filha está desenfreada na prostituição. Aí eu estou vivendo o inferno. E esse vai passar também. Certo. E existe o inferno, Victor, que é o quê? O que é o inferno? O sujeito morreu. Aí ele viu o filme na frente dele, ele escolheu as trevas. E o que é o inferno? Você não vê todo mundo, não. É escuridão total, completa e absoluta. Silêncio total, completa, absoluta, e escuridão, silêncio e solidão total, completa, absoluta. Então você não vai ver os outros sendo atormentados, escutando grito, você também gritando, não. Você está sozinho, no escuro, entendeu? E solidão e no silêncio total. Você não vai escutar nada, nada. Se você gritar, você não vai escutar a sua voz. Silêncio total, completo, absoluto. Escuridão total, completa, absoluta e solidão. A sensação de que eu estou vivo, mas eu não estou vendo nada, não estou vendo ninguém, não estou escutando ninguém. Olha que tormenta é essa. Então, o inferno, a palavra inferno não existe na Bíblia, nem no Antigo nem no Novo Testamento. Foi colocado no século IV por São Jerônimo. Final do século IV, início do século V. Ele pegou a palavra Seol ou Sheol e Geena ou Geena do Antigo Testamento e pegou a palavra Tártaros e Hades do Novo Testamento, onde tinha essas palavras ele colocou inferno, entendeu? Não existe a palavra inferno. E o inferno de tortura eterna, como a igreja ensina, não existe. E o inferno é eterno, mas não é para sempre, porque eterno é qualidade de tempo, não quantidade. E as pessoas saem do inferno, mas hoje não é esse tema, entendeu? Hoje o que é pecado e o que não é. E Jesus falou pelo menos Mateus 5 e Mateus 18, quem está no inferno sai. Por isso que eu falo que alguns dos que estão no inferno vão para o lago de fogo. E lago de fogo não é lago que você vai ficar nadando também não. Lago de fogo é ser destruído, aniquilado, entende? Exterminado. Por isso que nós falamos que o inferno é invenção da religião. O inferno de tortura para sempre, lago de fogo é um lago de fogo para sempre. Isso é invenção da religião, de São Jerônimo. Correto. Ok? Cristiano, o que o sistema religioso prega não tem base bíblica não. Falo isso toda hora. Verdade. Para mim o eterno irá destruir aqueles que não creram e quiseram seguir o caminho do seu filho. Sim, no último dia, o lago de fogo é essa destruição, não é agora não. Quem está no inferno, sai do inferno, alguns saem. Não é o tema não, mas vamos lá. Acabou que falou mais dele. Não tem jeito, né? Vamos lá. Mateus 5, do 23 em diante. 22 em diante. Se ao trazeres a tua oferta ao altar, você lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, vai e reconcilia-te com ele.
reconcilia-te depressa, senão ele vai te entregar ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, o oficial de justiça vai te colocar na prisão, e você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Correto. Qualquer crente de qualquer denominação, você pega isso aqui que Jesus falou, ensinou em Mateus 5, do 22 em diante. Quem é o juiz? É Deus. Isso é unanimidade. O oficial de justiça, o diabo, e a prisão é o inferno. Mas você parou para pensar que Jesus falou que sabe, depois que pagar o último centavo, sai de lá? Ninguém parou para pensar nessa parte. Entendeu? Mateus 18. Aí Pedro perguntou até quantas vezes que eu tenho que perdoar. Até 7? Não, até 70 vezes 7. Aí contou uma parábola, o cara devia 100 mil talentos, o rei perdoou aquele homem, aí ele encontrou um sujeito que devia uma mixaria e não perdoou o cara. Uhum. Alguém falou, sabe, aquele sujeito que você perdoou uma dívida impagável dele? Pois é, ele encontrou um cara que devia uma mixaria e colocou o cara na prisão. Pega esse cara, o rei falou, entregue ele na mão dos verdugos, que era para fazer tortura humana. Depois põe ele na prisão também. E ele não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Correto. Pode ser 10 segundos. Uhum. Pode ser 100 anos. Porque você não está limitado por espaço e tempo mais. Aqueles 10 segundos você passou no inferno, solidão total, escuridão total e silêncio total. E você ainda não tem limitação de tempo. 10 segundos pode simbolizar 10 milhões de anos para você. Quando o cara arrepende, ele sai de lá. Entendeu? Por isso que eu disse. Agora tem gente que é tão mal, mas tão perverso. Gente, Deus é graça. O inferno é uma chance para o cara arrepender. Agora tem gente que é tão desgraçado que nem lá no inferno ele não quer Deus, ele não quer. Aí ele vai para o lago de fogo, aí vai ser aniquilado. Entendeu agora? Entendi. Eu tenho vários vídeos explicando isso aqui. Tem umas 3 lives de 1h30 só falando sobre o inferno. Eterno e para sempre. Correto. Quando eu falo com você, o que é eterno? No hebraico, olam. E o que é olam? Qualidade de tempo, não quantidade. Uhum. Agora, para sempre é leomei olamim. Leomei olamim. Para sempre. Tá? Uhum. E para sempre é infinito. Para sempre. Uhum. Tá? Toda vez que você ouve falar de inferno, é o inferno eterno, não para sempre. O inferno é olam, não leomei olamim. Se você não estudar a língua original, e no grego também é a mesma coisa. Agora me falhou a memória, a palavra. Mas a palavra eterno é uma e para sempre é outra. E eterno no grego também é qualidade de tempo, não quantidade. Então é um tempo... É a qualidade. Uhum. Qual que é a qualidade? Você vai ficar sofrendo. Uhum. Entendeu? Agora você morreu e foi salvo. Você está no paraíso para sempre. Também é uma qualidade. Entendeu? Uhum. A qualidade de gozo, de alegria, de satisfação. Quem morreu sem salvação está num tormento, porque é silêncio total, a escuridão total e solidão total. Uhum. Agora ele arrependeu. Nesse ponto, os mormons têm razão. Os mormons, baseado na interpretação que eles tiveram da Bíblia, eles falam que quem está no inferno sai do inferno. Correto. Aquela série, Lúcifer, já viu aquela série? Já. Muita gente vai no inferno e sai. Ah, mas que heresia? Sai sim. Já. E só não vem aqui na Terra, igual lá na série, né? Eu já vi algumas partes, não vi tudo. Eu vi a série todinha, todas as temporadas, muito boa. Não vi, não. Entendeu? E lá muita gente ia para o inferno e saía. Inclusive os anjos saíam. Você sabe por quê? Eu lembrei de outro detalhe aqui. O que vai para o inferno ou para o céu? O que vai? O que vai? A nossa memória, né? Alma, isso aí, mente. Alma e espírito. Alma e espírito não tem matéria. Você vai queimar o que no inferno? Se não é invisível e imaterial. Tem nada para queimar, não. Vai queimar o quê? Chegou aqui agora. Entendeu? A mesma coisa, o céu não é um lugar, porque o que vai é a alma e espírito. Alma é imaterial e invisível. Se não tem matéria, precisa de um lugar? É um estado. Inferno é um estado
estado de tormento e céu é um estado de gozo. Mas vamos voltar para o pecado aqui. A CCB dizia para mim que oração é só de joelho e as mulheres precisam usar véu. Engraçado que Ezequias, Deus acrescentou 15 anos de vida para ele estava deitado. A oração dele nem virou para o canto. E quantas vezes o próprio Jesus, Lázaro, venha para fora, ele estava em pé. E tem outra CCB, você só pode orar dentro de um lugar. Jesus cansou de orar no templo. Do Lázaro mesmo, ele estava no cemitério. Ele estava no cemitério. Outra coisa, o povo ficou 10 dias no cenáculo reunindo, pedindo o Espírito Santo. Quando eles estavam sentados, o Espírito Santo veio. Clamando o Espírito Santo sentado. Correto. Está vendo que as pessoas pegam algum texto isolado e fazem doutrina e todo mundo acredita naquilo. Correto. Entendeu? Todo mundo acredita naquilo. Lei, né? Segundo Timóteo 2, versos 6 ou 7, está assim: os homens orem em todo tempo e em todo lugar, levantando as mãos santas nas praças, nas ruas. Eu não leio. Orar todo tempo, em todo lugar, levantando as mãos santas. E tem lugar que você não vai poder nem levantar a voz, né? Pois é, então... Entendeu? Mas só pega... a letra mata. A gente está partindo para um negócio. Eu quero saber de pecado, gente. Vocês aprenderam que é pecado, mas não é. Entendeu? A letra está falando da lei. Então está lá em 2 Coríntios 3, verso 6. 2 Coríntios 3, 6. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Agora olha o verso 3 e o verso 7. No verso 3 e o verso 7 está escrito: a letra escrita em tábuas de pedra através de Moisés. Então o que é a letra que ele mata? A lei de Moisés. O Espírito vivifica. A Universal do Reino de Deus dizia que quando eu era de lá, que temos de ir nas sextas-feiras para tirar os encostos. Oh meu Deus, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Toda sexta-feira você está com encosto, então o Filho não te libertou, hein? Toda sexta, né? Toda sexta, hein? Libertação durante Sessão a semana. espiritual. Pastor, porque as pessoas incorporavam e ficavam igual um zumbi, gritando com as mãos para trás. Porque não é espírito. 99% do que manifesta lá não é demônio, tá? 99%. Agora, presta atenção. Existem 6 formas de Satanás usar o ser humano. Tá? 6 formas. Isso que você está falando é a possessão. O que é a possessão? O demônio possui a mente do cara, mas o corpo não aceita. Então o corpo está lutando com a mente. É esse que contorce, que engrossa a voz, que torce a mão, que... Entendeu? Esse aí possuiu a mente, mas o corpo está lutando contra. Correto. A grande maioria dos demônios possuiu a mente e o corpo. Esse não luta. Esse está calmo, rindo para você, dando tapinha nas costas. Quem é esse tipo? Mas são pessoas assim, ricas e autoridades. Sabe onde que está cheio desses? Lá no Congresso de Brasília. Tem muito. Você quer uma prova? Olha para você ver como é que o crente acha que demônio é só isso. Jesus deu a ceia para ele e falou assim: todos vocês já estão limpos, menos um, porque um de vocês é o diabo. O diabo já tinha entrado em Judas. E ele tomou a ceia, Jesus lavou os pés dele, e Judas estava lá. Eu vim das profundezas. Estava? Não. Estava tão normal que quando Jesus falou assim: um de vocês é o diabo, um de vocês é o traidor. Eles começaram: sou eu? Por acaso sou eu? Por acaso sou eu? Aí, como Jesus não respondeu, o Pedro falou com João, que era mais chegado de Jesus e estava do lado de Jesus. Pergunta para ele quem que é. João deitou no peito de Jesus e falou: quem que é? Ele falou assim: é aquele que meteu a mão no prato comigo. Aí Judas foi meter a mão no prato junto com Jesus e comeu, comendo a ceia. Correto. Detalhe, hein? Jesus sabia que o cara estava cheio do capiroto e deu a ceia para ele.
Nas denominações hoje, se você não virar o quarto membro da Trindade, você não pode tomar a ceia. Não fez acepção nenhuma. Né? De manhã ele falou com Pedro, hoje mesmo você vai me negar. E deu a ceia para Pedro. Ele sabia que Tomé era incrédulo e deu a ceia. É só na igreja evangélica que você tem que virar o quarto membro da Trindade. Entendeu isso aí? Está lotado. Normalmente são gente ricas, pessoas que são empresários, pessoas de autoridade. É que é isso aí. Está lotado. Você encontra com gente toda hora. Por que ele não está contorcendo? Porque ele está possuindo a mente e o corpo também. O corpo não está lutando contra a mente. É porque as coisas que eles fazem não tem desse mundo mesmo, não. Não tem condições, ué. Entendeu? Você viu esse monte de roubalheira agora do INSS? Quanta gente precisando, cara. Os caras têm coragem de fazer um troço desse. E ninguém faz nada, né? E é tudo que você pensar. Nossa, é cada coisa que eles aprovam na calada. A Constituição diz que não pode aprovar lei durante a noite. Eles aprovam na calada da madrugada, quando você acorda, já aprovou e já assinaram. Já está pronto. Já está pronto. Entendeu? Aí o Senado vai e aprova na calada da noite, o presidente vai lá e sanciona o trem ainda. Todos eles, eu não estou falando só do Lula, não. Entendeu? Não tem outro, meu irmão. Entendeu? Eu até tenho medo de falar que está endemoniado e o demônio ficar com raiva de mim. Tem gente que está tão endemoniado que o demônio tem medo de subir neles. Você está doido. O demônio fala assim, eu não vou entrar nesse cara não, que se eu entrar nele, quem vai ficar endemoniado sou eu. Quem vai ficar ruim sou eu. Eu que vou ficar ruim. Então, Victor, existe 6 tipos. Eu já falei com você da possessão e dessa segunda. Tem mais 4 tipos que eu já falei. Procura no canal sobre possessão que você vai ver. Mas vamos lá. Rituais de oração. Moisés, boa noite, pastor. A paz do Senhor, boa noite. 43 pessoas assistindo, já é um culto, é isso aí. Tem muito mais, que às vezes, quando você falou que tinha 43, às vezes tem 3, 4 na sala assistindo. 2, 3, 4. Tem pessoas que colocam lá. Tem uma irmã que está usando assim, toda quarta e domingo à noite, ela está chamando as pessoas para a casa dela para assistir. Aí fica lá, várias pessoas assistindo. Então multiplica aí por uma média de 3, esses 43 aí, tá? Só falta a oração no fim. Pois ainda o Victor, hoje Mamon está no lugar do eterno. E muitos vão ao templo, igreja, para receber bênção sem medida. Quando não recebe é porque não está fazendo certo. Também tem um vídeo explicando. Você não recebe bênção porque você não é dizimista, porque você está em pecado ou porque te faltou fé. As 3 coisas é mentira. Só que não é o tema de agora. Professor, pastor Carlos, eu já fui julgado por crentes por ser heterossexual. Sim, por ser heterossexual. Eles falavam, não julgamos segundo a aparência. Eles falam dos homoafetivos. Agora o cara é hétero também está sendo julgado? Tá difícil, né? Tá difícil. Hein? Victor, Xerebe Cantas, amam falar em 1 Coríntios 14. Tudo mentira, verdade. O professor está dizendo assim, aparência, mas segundo a reta justiça. Isso. Cristiano Cris, eu creio que tudo na Bíblia é fato consumado. Tá, respeito a sua fé e a sua crença, tá? Muita coisa já aconteceu, mas tem muita coisa para acontecer ainda, ok? Eu respeito a sua fé e a sua crença, mas de tanto estudar, só professor de teologia, já tem 25 anos que eu sou professor de teologia, tá? De faculdade de teologia, e eu fiz 6, eu não estou desmerecendo, falando que você não sabe, eu fiz 6 cursos de teologia, e quanto mais eu estudo, mais eu tenho essa convicção. Ainda tem muita coisa para acontecer. Tá joia? Vamos lá, professor. O que significa julgar segundo a reta justiça? É julgar segundo o Evangelho. A reta justiça é Jesus. Ele é o reto juiz. E Jesus é o Evangelho é Jesus. Entendeu? O que é o Evangelho? Do grego euangélio. Boas novas, boas notícias. Qual a boa nova? Na cidade de Belém nasceu o Salvador. Entendeu? Essa é a boa nova.
Então o evangelho é Jesus, Jesus o evangelho. O evangelho segundo Mateus, evangelho segundo Marcos, evangelho segundo Lucas, evangelho segundo João. Ou Jesus segundo Mateus, Jesus segundo Marcos, Jesus segundo Lucas, Jesus segundo João. Então Jesus é o evangelho é Jesus. Ele é o reto juiz e o evangelho é a reta justiça. Eu tenho que julgar segundo o evangelho. E não é o que os crentes fazem. Eles não julgam segundo a reta justiça. Julgam de acordo com aquilo que eles pensam, com aquilo que eles aprenderam. Adalto Santana, os pastores que talvez lêem a Bíblia toda e não entendem. Ah, entendi. Aqueles que leem não entendem. Aí tinha que ter humildade, mas não quer aprender. E aí a outra prova é de que não são pastores. Deus deu o dom, as denominações dão títulos e cargos. A maioria dos líderes receberam um título, receberam o cargo, mas não tem dom de pastor. Quem tem o dom é o que eu estou te falando. Ele tem o dom é de cuidar de pessoas. Aí ele recebe o dom. Outro problema, o pastor é para cuidar de pessoas. Pastor não tem que pregar, ele não tem que ensinar. Ele precisa saber ensinar, ele precisa saber pregar. Ok? Porque se precisar ele está lá. Como que funciona? Apóstolo não existe mais. Ele é um desbravador. Vai num lugar que ninguém nunca ouviu falar de Jesus e apresenta Jesus. Ok? Correto. Aí ele traz algumas pessoas. Cria uma igreja ali. O pastor cuida daquelas pessoas. O mestre ensina. O profeta prega. E o evangelista vai ensinar os primeiros passos. Vai evangelizar. Salvação. Entendeu? Reconciliação, regeneração, novo nascimento, entendeu? É isso. Então ele vai evangelizar. Assim que deveria funcionar, né? Hoje o pastor quer mandar, ele quer fazer tudo. Uhum. Eu não tenho dúvida nenhuma de que eu sou pastor. Tenho dúvida nenhuma. Uhum. Mas eu sou mais mestre e profeta do que pastor. Correto. Entendeu? Uhum. Aí o que ele tinha que fazer? Ele tinha que sentar para aprender. Paulo vai falar primeiro, Timóteo 3. Alguém deseja o episcopado? Ótima coisa ele deseja. Mas ele não pode ser neófito, ou seja, ele não pode ser novo na fé. Já está errado o menino por causa disso. Uhum. Ele não pode ser novo na fé. Correto. Ele tem que ser experimentado, ou seja, tem que ser experiente. O menino é experiente? Não. Ele tem que estar apto para ensinar. O menino está apto para ensinar? Não. Então não venha me falar que nada do que ele está falando que é do Espírito Santo, que não é. Correto. Ele está todo contrário à Bíblia. Uhum. Não vai falar isso nas igrejas aqui, né? Nossa! Vai falar isso com os seguidores dele. Uhum. Odaí, para quem assistiu a série americana Game Life, não sei se é assim que escreve, mas fala demais sobre a podridão e pecados dentro das igrejas. Não, eu nem nunca ouvi falar, vou procurar essa série. Marta Lupes, por ser mestre da palavra, tem que ter necessariamente um curso teológico nos dias de hoje? Sim e não. Entende? Acabei de falar, ele não pode ser neófito, não pode ser novo na fé. E ele tem que estar apto para ensinar. Agora, se ele não aprendeu, como é que ele vai ensinar? O problema é que as teologias, os cursos de teologias hoje, puxa para aquilo que eles creem. Você vai fazer um curso de teologia do meio pentecostal, vai ensinar tudo de acordo com o que os pentecostais creem. Se for um curso de teologia neopentecostal, vai ser do jeito que eles creem. Se for um reformado, do jeito que o reformado crê. O curso que eu dou toda sexta-feira, ele não tem nada de religião nenhuma. Eu ensino a palavra de Deus, entendeu? Eu nem gosto da palavra teologia. Teologia, o cara vai pegar uma sistematização, vai seguir um sistema do jeito que ele acredita. Vou dar um exemplo. Pentecostal, batismo no Espírito Santo é uma segunda bênção que você tem que buscar depois que você aceita Jesus. Então, se você for fazer um curso de teologia pentecostal, ele vai pegar todos os textos da Bíblia que reforçam esse ensinamento. Uhum. Já o reformado, que é o tradicional, ele acha que a pessoa é batizada com o Espírito Santo na hora que aceita Jesus.
Não tem negócio de buscar depois, não. Aí vai pegar um monte de texto e te provar dentro da Bíblia que a pessoa é batizada na hora que aceita Jesus. Correto. Ok? Mas eu sei, batismo no Espírito Santo, novo nascimento, arrependimento, regeneração, é tudo a mesma coisa? Se Jesus salvou a humanidade inteira, está todo mundo batizado no Espírito Santo. Correto. Regenerar é gene, de gameta, entendeu? O seu filho tem o seu gene, você tem o gene do seu pai, entendeu? Nas células. Regenerar é outro gene, é recriar. Pertencíamos à raça de Adão, agora pertencemos à raça de Cristo. É isso que está em 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Depois, está no original, é grego. Depois de Cristo, nós pertencemos a uma nova raça. Ninguém pertence à raça de Adão. Todo mundo. Acabou com a raça de Adão. Entendeu? Então, vida eterna é outra coisa. Então, é que eu estou te falando, pessoas do mundo inteiro, de todas as religiões, vão ter a vida para sempre com Deus, vão passar. É muito difícil ir para o inferno. Correto. Então, já que salvação, regeneração, novo nascimento, arrependimento, tudo é a mesma coisa, a humanidade não está toda salva, derramou o Espírito sobre toda a carne. Correto. 1 Coríntios 12, Paulo vai dizer assim, porque ele derramou o Espírito sobre todos nós. Não é só sobre o que fala a língua, não. E repete no capítulo 14, o Espírito foi derramado sobre todos. Correto. Num só Espírito, todos nós fomos batizados. Ele não está falando só quem fala língua estranha, quem recebeu o dom de língua, não. É só ler 1 Coríntios 12 e 1 Coríntios 14. Mas crente não lê. O problema é ler, né? Esse é o problema. Joel foi morto mais ou menos uns 600 anos antes de Cristo. Por quê? Todos os profetas foram assassinados. Porque não falavam o que o povo queria ouvir. Correto. Acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos velhos terão sonho, vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei sobre o meu espírito. Sobre toda a carne, até sobre os escravos derramarei. Aí vem um dia de Pentecostes, eles falaram idiomas de 17 nações. Aí o pessoal, esse povo está embriagado. O Pedrão abriu a porta e falou assim, não tem ninguém embriagado aqui não. Acabou de cumprir o que Deus tinha falado através do profeta Joel. Ele derramou o espírito dele sobre algumas pessoas, é isso? Sobre todas. Toda a carne. Correto. Entendeu? Então, irmã, se você pegar o neopentecostal, o batismo no Espírito Santo é uma coisa. Para um pentecostal é outra. Para o reformado é outra. Agora, para o bíblico é outra. Então, o curso de teologia que eu dou é sem vício de religiosidade nenhuma. Correto. É dentro da palavra de Deus, que diga-se de passagem, a palavra de Deus não é a Bíblia. Aí você vai arrumar confusão aí. Mas o que eu vou fazer, né? Renato, agora sim, um curso que você vai aprender sem religiosidade para ser pastor, por isso que tem muita gente enganada. Por isso que a religião evangélica é a pior. As pessoas têm títulos, têm cargo, mas não são pastor. E o que eles sabem é o que a religião ensinou para eles. Não sabe nada da palavra de Deus. Correto. Entendeu? Renato Sebastião, pastor Carlos, graças aos seus ensinamentos, hoje, graças a Deus, sou totalmente liberto das religiões. E vi tanta coisa nesse meio que não consigo enxergar nada de Cristo, mesmo nas denominações. Aí é o que eu falo, 99% do que é ensinado nas denominações e 99% das denominações não tem nada do Evangelho. Marileia, boa noite. Já não dá mais tempo, gente, acabou o nosso tempo, né? Tem muita participação aí, mas não dá. Tá aqui também com a gente, eu quero mandar um alô para ela e para o marido, a Lene e o Elias, tá? E a Morena Boas, né? Morena Boaz, né? Então, ela é a Lene mais o marido Elias. Um abraço para vocês, né? Infelizmente, já não dá mais tempo.
Antes de nós terminarmos, deixa o seu like aí, galera. Você que não deixou. Ellen quer mandar e manda. E aí, não entendi. Mas já passou o tempo. Pode despedir da galera, Mateus. Boa noite para o pessoal de casa. Espero que, assim como foi para mim, né, esclarecedor, que tenha sido para vocês e que Deus possa nos abençoar cada dia mais e mais. Resumindo, quase nada do que a igreja evangélica fala que é pecado não é. E o Mateus falou lá no início. Tem coisa que não convém a gente fazer. Paulo falou isso 2 vezes. 1 Coríntios 6 e 1 Coríntios 10. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Entende? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me edificam. Entendeu? Sim. Então, não ser bom fazer, não te edificar, não quer dizer que seja pecado. Correto. Entendeu? Isso aí, o problema é quando falam que é pecado, quando não é. E quase tudo que a igreja evangélica fala que é pecado, não é. Agora tem um monte de pecado dentro da igreja evangélica que ninguém ensina. Eles são cheios de mágoa, cheios de rancor, falta de perdão, desejo de vingança, acepção de pessoas, entendeu? E vai por aí afora, né? Maledicência, quer falar mal dos outros. Nós temos o que dentro da igreja evangélica? Calúnia, difamação, ciúmes, tudo isso é pecado. Bom, fique com Deus em nome de Jesus.